Então, boa noite a todos. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? A Bíblia diz que isso vem pelo conhecimento. E hoje nós vamos conhecer mais, ouvir mais, então graça e paz vai ser multiplicado nas nossas vidas, amém? Antes de começarmos, eu quero fazer uma oração. Tem uma pessoa, Fátima, que se encontra na UTI. Ela está esperando um transplante de fígado. Nós vamos orar. Eu não sei se o fígado transplantado vai chegar, mas eu sei que existe poder suficiente para dar um fígado novo, através do nome de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida quanto a isso, amém? Você pode unir sua fé com a minha? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida de Fátima, a qual nesse momento, Pai, se encontra na UTI, por uma deficiência, Pai, no seu fígado. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós falamos vida para aquele órgão, Senhor, e sabemos que o Senhor tem poder para ajeitar. O Senhor foi o Criador, então tem como consertar. O nosso Deus, o nosso Pai, a quem nós confiamos é o Senhor. Então falamos para o fígado vida, e que ela saia daquele lugar, Pai, para o louvor e honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Está feito, amém, gente? Perceberam algumas coisas já, né, gente? Esse é o nosso projeto acústico. Se você percebeu também um som, você já comece a não sentir aquela coisa forte. Ela está chegando mais pura aos nossos ouvidos. Você percebeu isso ou não? Vai dando atenção, vê se ficou melhor. Mas essa é a parte do projeto, ainda falta atrás. Estamos concluindo aqui umas madeiras, vai ficar igual esse lado, tá certo? Vai ficar bonito e eficiente. De fato, o propósito inicial era a eficiência. E veio a beleza, amém? Glória a Deus. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, lá no versículo 20. Nós cantamos uma música agora, essa última, que ela tem um título Quão Grande, né? E nós começamos a cantar e falamos quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, Ele é digno de louvor, é digno de exaltação. E eu tenho meditado acerca da grandeza de Deus e tenho descoberto algumas coisas que Deus tem para nós. E eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus me deu para o ano de 2019. A palavra se chama surpreendidos. Eu perguntei, surpreendidos com o que, Senhor? Ele disse, a palavra que veio no meu coração é que o meu povo vai ser surpreendido por milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Por causa da minha unção sobre eles serão surpreendidos. A palavra é essa, o ano de 2019, vou falar muito nela, daqui para lá. Oi, foi a pilha que falhou, isso, só trazer. Esse ano nós vamos falar muito sobre ser surpreendidos por Deus, sermos surpreendidos por Deus. Pode ficar certo disso, que Deus já começou a fazer. Existem coisas que Deus já tinha como um projeto, mas muitos vão se concretizar nesse ano de 2019. Então, eu queria que você abrisse comigo aí em Efésios capítulo 3, versículo 20, você já abriu? O texto diz o seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 20, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. A Bíblia diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Só um minutinho. Isso. Chegou. Glória a Deus. Amém. Então ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Bíblia também diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos, do que os seus pensamentos. Numa ótica de entendimento de tamanho de Deus, ou de glória, de poder, Deus está muito além de nós. Deus pensa muito mais. Então,
Quando a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer, amados, é que aquilo que a gente pode achar que é incapaz para as nossas vidas, eu posso te garantir, te dar toda a certeza que Deus pode fazer aquilo que não está ao teu alcance e ao meu alcance, porque Ele é Deus. Agora, eu vou te mostrar, nós vamos passar por algumas passagens na Bíblia, onde Deus surpreendeu algumas pessoas com algumas atitudes. E eu vou falar tanto no Antigo como no Novo Testamento, para que a gente tenha uma base para sabermos, para darmos continuidade e entender e viver essa parte de ser surpreendido por Deus. Quando a gente pensa também em ser surpreendido, eu não sei você, mas às vezes traz um pouco de temor. Porque Deus pode nos surpreender com coisas que, vamos dizer assim, que estamos esperando, mas também Deus pode nos surpreender, nos tirando de uma posição a qual nós não decidimos mudar. Deus pode nos surpreender, gente, de todas as maneiras. Ele não vai nos surpreender com coisas más, porque Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Espera aí, pastor, como é que o senhor disse? Ele não vai me surpreender com coisas más? Se Ele vai me dizer uma coisa que eu não sabia, ou que eu estava escondido, aí Ele vai revelar o que você já sabe, no sentido de que era para ter tido arrependimento. Então, é mais ou menos nessa ideia que nós vamos começar hoje e terminaremos no próximo domingo. Abre tua Bíblia lá em Juízes, capítulo 7, é o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 7, versículo 1 em diante. Uma história que ela é muito conhecida por nós. Ela talvez não seja detalhada, né? A gente não conhece ela no seu detalhe. Mas aqui fala de Gideão. Quem já ouviu falar em Gideão? Você já ouviu falar em Gideão? Gideão é um homem que foi usado por Deus. Um homem que Deus trouxe uma estratégia para ele de conquista. O que aconteceu? Deus tinha libertado o povo de Israel, tinha libertado ele do Egito, tirou de lá. Mas por causa dos midianitas, salvo me engano, era esse povo que estavam pressionando de novo o povo dele. E Deus, como tinha dito, queria livrar o povo. Ele disse: chama Gideão, escolhe Gideão e diz: Gideão, venha cá, eu vou te usar para que você salve aquele povo. E no capítulo 6 aí de Juízes, você não vai ler, nós vamos ler mais na frente, nós vamos ler o 7, depois é que vamos para o 6. Mas no capítulo 6, a gente vai observar que Gideão, ele fez alguns sacrifícios. Quando Deus chamou ele para fazer as coisas, para cumprir o propósito para o qual ele foi designado, ele com temor, ele começou a dizer: sim, Senhor, logo eu. Se você ler o capítulo 6, você vai entender isso. Mas ele com temor, ele chegou para Deus e disse: então, peraí, pai, já que é para eu fazer isso daí, eu tenho que fazer um negócio bem feito. Eu tenho que cuidar primeiro de mim. E ele começa a oferecer sacrifícios, algo que era cabível àquela aliança que ele vivia. Os sacrifícios para alcance, o sacrifício para, vamos dizer assim, hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas ele tinha que levar animais e fazer aquela coisa toda. No capítulo 7, Deus começa a falar, a partir do versículo 1, ele diz assim: de madrugada, Jerubaal, que é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, para que deixa eu te colocar um pouquinho aqui. Ele começou, que eu tenho que falar do versículo capítulo 6, ele começou a convocar o povo, e o povo começou a chegar, para comprar essa guerra, para travar essa guerra, vamos dizer assim. Aí ele diz assim, versículo 2, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Ou seja, existiam aqui 32.000 pessoas, 32.000 homens prontos para guerrear. Falando do nordestinês, ele está dizendo: quem for cabra macho, fica, quem for frouxo, corre.
Quem tiver com medo, vai embora. E o que aconteceu? A Bíblia diz que 22 mil pessoas foram embora. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Olha só, 10 mil, eles iam para uma guerra contra os midianitas, que eram pessoas, um grande exército. Ele disse: tem gente demais ainda. Versículo 4, né? Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais. Desça a eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Perceba que Deus está tendo um diálogo com Gideão. E para que a gente tenha um diálogo com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Temos que saber quando é Deus falando conosco. Fica ligado nisso daí. Versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que bebem a água, lambendo-a como faz o cachorro, aqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as suas mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Versículo 7. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Manda para casa todos os outros. Olha um pouquinho para mim. 32 mil pessoas, e Deus disse: fica apenas 300. Porque eu quero mostrar que quem faz o milagre sou eu, que não é na sua força. O que é que Gideão entendia? Eu vou juntar muita gente para que faça alguma coisa. Deus está dizendo: você não precisa de muita gente, você precisa de mim. Sabe, amado? E você sabe o final dessa história, que com os 300, eles alcançaram o propósito, eles foram vitoriosos. Mas por que isso, gente? Porque era Deus que estava com eles. O que isso tem a ver com aquilo que nós temos da parte de ser surpreendidos por Deus? Gideão, que imaginava que seria uma grande guerra com muitas pessoas, e Deus surpreendeu a ele, escolhendo as pessoas, dizendo a estratégia e dizendo: rapaz, não faz isso, eu só quero que com 300 você faça, porque vai ser eu com vocês. Entenda bem, o que eu queria compartilhar com você, um testemunho que eu já ouvi hoje pela manhã. Eu gosto de dizer até às pessoas que nos assistem aqui pela internet, que eu sou fofoqueiro de boa notícia. E eu estou dizendo isso, ser fofoqueiro de boa notícia, entenda a minha palavra fofoqueiro, porque má notícia ela voa. Então eu faço questão também de fazer com que a notícia boa, ela também voe. O irmão chegou para mim hoje pela manhã. Escute bem, ser surpreendido não é na sua força. Gideão aprendeu isso, que não é você, Gideão, sou eu em você. Aprenda isso, diga assim: não sou eu, mas é Deus em mim. Não adianta fazer força, amados. Chega a um ponto que a gente não tem mais para onde ir, não. Isso é certo. O irmão chegou para mim e disse: pastor, há muito tempo o meu negócio estava... Eu tenho um negócio. Quem também lembra de uma palavra para os empresários aqui num domingo à noite? Quem lembra disso? Começou dia 4 desse mês, viu? Foi que aconteceu o milagre. Ele disse que há muito tempo ele estava tentando comprar uma peça para que o negócio dele melhorasse. E ele procurou as empresas, ele tentou, mas por ser novo no ramo, não tinha crédito, não estava com, vamos falar aqui, com a moral para comprar, e a empresa nem sequer cogitava entregar nada para ele. Daí ele disse: não, eu vou investir, porque é um negócio, e decidiu vender a casa dele para investir, para você ter uma ideia do valor do produto, certo? E se eu vendo minha casa, quando eu vender minha casa, eu invisto no produto e assim dá certo. Só que ele não conseguiu vender a casa. Ele parou para pensar de novo, ele disse assim: rapaz, eu faço o seguinte, eu vou fazer um empréstimo. Eu vou procurar um empréstimo, como eu não tenho um crédito, eu vou procurar um agiota, mas eu tenho que resolver isso. Ele procurou de todas as maneiras, ele fez tudo que estava ao alcance dele, mas não era na força dele. E quando a gente descobre isso, amado, sabe o que é que a gente faz? Que a gente olha para um lado, para o outro, minha força não está dando para ir mais. Sabe o que é que a gente faz? Assim: Senhor, é contigo, porque agora eu não posso ir mais do que isso. Pode estar longe dos seus olhos, pode estar distante daquilo que você pode pensar, mas os pensamentos de Deus
são maiores do que os seus pensamentos. A visão de Deus é macro, é grande. Deus enxerga longe. Deus esteve no teu futuro, amados. Ele sabe, Ele sonda e conhece o teu coração. Aí o irmão chegou para mim e disse: pastor, quando foi no dia 4 de janeiro, agora, quarto foi quinta-feira, não sei exato, uma coisa assim, hoje são 7 menos 3, quinta, acho que é isso. Essa semana, dia 4, 16, hoje são quantos? 6. Sexta-feira. A empresa, que por muitas vezes ele até me falou assim, que humilhava ele no sentido de comprar, não de comprar, desconfiando, é mais ou menos isso. Manda uma mensagem para ele: você quer o produto? Eu vou te vender. E ele comprou o produto. Quando ele desistiu, na força dele, Deus entrou em ação. Ei, amado, preste atenção. Para ser surpreendido por Deus, às vezes você vai ter que desistir daquilo que você está forçando tanto e não está alcançando. Tem que deixar Deus agir. Porque quem é Deus nessa história é Ele, não sou eu nem você. O craque em fazer milagres é Deus. Deus é quem move montanhas, Deus é quem abre as portas, Deus é quem faz as coisas acontecer, amado. Quando estão fechados os nossos olhos, quando estamos impedidos de alguma coisa, Deus se move, Deus faz alguma coisa. Agora eu quero chamar a tua atenção. Gideão estava em comunhão com Deus. Não esquece disso. Um outro texto se encontra lá em 2 Reis. Vai para lá. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. A partir do versículo 15. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. Texto também conhecido por nós, de um profeta, Eliseu. Quem conhece, quem já ouviu falar de Eliseu, um profeta de Deus, que ele orou, parou de chover, não foi assim? Bem famoso, um cara crente, na antiga aliança, não tinha o espírito que eu e você temos hoje, não tinha a unção que está sobre a minha e a sua vida, mas ele orou crendo em Deus, e aquele que crê em Deus vai ver os impossíveis acontecer. Versículo 15, deixa eu te colocar num contexto. O que aconteceu? O rei da Síria, eles estavam em guerra com o povo de Deus, e todas as vezes que ele mandava o povo de Deus, que ele armava, quando ele preparava o exército dele, e iria fazer uma emboscada, ia fazer alguma coisa que ia tirar ou danificar o povo de Deus, Deus, através do profeta Eliseu, revelava e dizia: diga a eles que não vão para aqui, porque o povo da Síria, o exército da Síria vai estar lá. E isso se repetiu por várias vezes. E porque isso foi acontecendo, o rei chama os conselheiros dele, chama as pessoas próximas dele e diz assim: rapaz, quem está entre nós que está entregando o jogo? Que está mentindo? Quem é que está entregando? Aqui quando a gente monta uma coisa não dá certo. Ele disse: tem um cara lá, um profeta que ele escuta o que o Senhor diz no seu quarto, ó rei. Deus fala para ele o que o Senhor diz no seu quarto. Tem uma versão, na versão NVI diz exatamente assim. Eles contam até isso. Ou seja, tudo o que você diz aqui, rei, ele parece que sabe, é um negócio sério, é Deus revelando a ele. Aí o rei disse: como é? Faz o seguinte, pega esse camarada, vamos lá, vamos cercar a cidade. Aonde esse camarada se encontra? Onde é que Eliseu se encontra? Aí tem uma cidade que ele diz aqui. Aí sim, aí você agora vai comigo para o versículo 17. Versículo 15, né? Olha só. Não, ainda deixa eu te colocar. Ele procura onde está o profeta e diz: ele se encontra lá em Dotã. Cerca a cidade. Pega um grande exército. Cerca tudo para que a gente pegue esse camarada. Olha só do versículo 15 agora comigo. O servo do homem de Deus, preste atenção nesse jovem que ele estava acompanhando o profeta. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade.
Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Olha a visão do profeta Eliseu. O servo que estava com ele corre para ele: ó, está tudo cercado. Vou parafrasear para você: está tudo cercado, mestre. Meu senhor, o que é que a gente faz? Ele diz: rapaz, tenha medo não, porque tem mais conosco do que com eles. Eu imagino o servo olhando assim: tem mesmo? Onde é que está esse negócio que eu não estou vendo ninguém aqui? Aí o profeta ora a Deus e pede: Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Eu quero ler isso com você. Versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu fico imaginando aquele jovem, saiu lá, ficou desesperado, vendo um monte de cavalos naturais. Ficou vendo aquela coisa toda. E de repente o profeta ora por ele, quando ele vai lá, começa a ver cavalos com carruagens de fogo. E olhando a quantidade muito maior do que o que estava ali. Meu Deus do céu. Era Deus surpreendendo ele, dizendo: tem muito mais com você. Sabe, amado, tem muito mais com você. Tem muito mais poder em você. Tem muito mais disposição da parte de Deus para você. Tem muito mais de Deus para esse ano, para você ser surpreendido com Ele. A minha oração, e eu declaro sobre a tua vida, são olhos abertos para que você possa enxergar e provar disso. Eu declaro um ano surpreendente na tua vida, amados. Eu declaro um ano poderoso, um ano maravilhoso. Vocês verão, estamos começando 2019 e você vai terminar ele com um grande vencedor. Porque vencedor já vai ser um grande de destaque. Segundo exemplo, aí o jovem foi lá e você sabe toda a história. Eliseu ora e eles ficam cegos, vocês saem da cidade, mas isso não convém a gente ler agora. Eu queria que você abrisse comigo agora lá no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2. Vai para lá, por favor. Perceba, olha um pouquinho para mim, que o jovem que foi surpreendido, ele estava ligado a um homem de Deus, e esse homem de Deus estava ligado com Deus. Amém, gente? Vai ligando essas coisas aí, que a gente vai chegar lá. Atos capítulo 2, do versículo 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Também muito conhecido por nós, mas um texto que nos traz muita luz nessa área. Jesus dá uma ordem aqui em Atos, no capítulo 1, acho que o versículo 4, 5, 6, ele dá uma ordem, permanece pois na cidade, até que do alto sejais revestidos por poder. Aí ele diz que no versículo 8, Atos 1, 8, ele diz assim: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, isso é o contexto desse negócio aqui. Eles estavam esperando a promessa de Deus. Deus disse algo, e quando Deus diz, Ele cumpre. Se Deus disse a você que vai fazer seu negócio prosperar, que a sua família vai se ajustar, que os seus filhos vão voltar para o Senhor, que o seu cônjuge vai se entregar ao Senhor, fica confiante nisso, amado. Porque quando Deus diz, Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E Deus disse: olha, fica na cidade, espera pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí no versículo 1 do capítulo 2 de Atos, eles assim: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, eu gosto dos de repentes de Deus. De repente, ou surpreendentemente, olha só que coisa maravilhosa. Veio do céu um som. E eu orava hoje à tarde e dizia: Senhor, como seria um som desse? Ele disse: um vento muito forte. Aqui em Arco Verde tem passado umas rajadas de vento, gente, que são coisas que estão chamando a nossa atenção. Eu não sei se você lembra de um besouro que tinha no telhado. Você lembra disso? Não tem mais não, mas não era besouro não. Era o vento que pegava numa brecha da telha. Ele era tão forte que estava fazendo...
E eu imagino aquelas pessoas que estavam reunidas. Tem um detalhe, acho que é no versículo 11 do capítulo 1, a gente vai ver lá na frente. Eles estavam reunidos orando. Eles estavam em comunhão com Deus. Volta para cá. Aí a Bíblia diz que veio de repente um som, como um vento veemente e impetuoso. Imagina comigo, começa a imaginar isso aí agora. Nós estamos aqui orando e de repente, aquele vento que pega no teto, começa a entrar por ali. E aquele negócio assustador, surpreendente, acontece. E a Bíblia diz, no versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E você conhece toda a história. Há uma manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus, onde pessoas começam a olhar, quem são esses? São mardos, são perdas, são midianitas, que pessoas são essas que estão falando aí em línguas? E está falando a mesma língua, ou seja, o Espírito Santo trabalhando. Eles foram surpreendidos pelo Senhor, aqui no versículo 2, quando veio um vento e que transformou a vida deles. Aquela promessa que Deus disse, se cumpriu ali. Amado, não me importa, e não deve importar para você também, o tempo da promessa, ou que Deus fez a promessa para a sua vida. Deus não está limitado ao seu tempo, Deus não está limitado ao meu tempo, Deus tem o tempo dele. Deus sabe o teu amanhã, amados. Mas o problema é que a gente quer ajustar Deus ao nosso tempo, mas não é assim. Tem um tempo dele. Se Deus fez uma promessa, eu vou te dizer uma coisa, amada, nunca vi Deus deixar de cumprir uma. Se você me mostrar uma, sente que eu vou lhe dar um presente disso aí muito grande. Você vai me revelar algo muito grande. Que Deus deixou de cumprir, Ele pode não ter dado ainda, porque às vezes nós não estamos prontos para receber. Não tem como a gente receber algo que vai nos desviar do caminho dele. Isso aí. Tem um homem aqui, é novo, jovem. Você está precisando ver isso, preste atenção. Você está desejando uma coisa muito grande, mas Deus não deu ainda, não é porque Ele não quer, é porque você não está pronto para receber. Então tenha paciência, espere nele, amadureça, porque Deus vai te dar. Isso é para um homem, uma pessoa que está aqui dentro. A visão é grande, ela é boa, saudável, mas não é o tempo. Porque se der agora, você vai se perder. É a mesma coisa, amados, se nós falarmos de alguns exemplos naturais, alguns jovens, que eu já fui jovem solteiro, que jovem ainda sou, mas os jovens solteiros, eles têm aquela pressa de estar junto, de estar namorando, aí no namoro avança aquelas coisas, faz aquela mãozinha boba, tal, não sei o quê. Isso é antecipação de uma herança. Não é tempo disso, tempo é depois que casar. Aí quando Deus quer nos surpreender, amados, Deus só vai nos surpreender dentro da legalidade. Deus só vai nos dar quando estamos prontos para receber. Deus só vai ampliar o teu negócio quando você estiver pronto para que aquilo que chega, você tenha base para sustentar. Deus não vai colocar nas tuas mãos tesouros que vão te distanciar dele, amados. Não pode. Ele seria injusto, ele seria ruim. Pode fazer força, amados. Vai, mais um recado. E agora eu não sei se é homem ou se é mulher. Você está fazendo muita força. Pare de fazer força. Entre no descanso do Senhor. Está fazendo de tudo, correndo para um lado, correndo para o outro, está esquecendo dele, viu? E ele é que é a força, é quem dá força para você. Meu querido ou minha querida, eu não sei dizer se é homem ou mulher. Eu sei que você precisa entender isso. Existe o tempo de Deus. E essa força toda, e esse empenho todo, está só te cansando. Se a pessoa, 2 pessoas precisam ver isso, 3, 4 pessoas. Está fazendo aqui, ó,
força do teu braço. Consegue não, porque é grande. Mas pastor, não tenho que fazer a minha parte? Tem que fazer a sua parte. Mas Deus só dá na hora certa, que é para você não se perder. Aleluia. Outro texto, Atos capítulo 16. Versículo 25. Diga assim comigo: meu Deus vai me dar o que eu desejo na hora certa. Agora diga assim: eu serei surpreendido no ano de 2019. Aleluia. Atos 16, versículo 25. Texto também conhecido por nós. Paulo e Silas foram presos. Vou te colocar no contexto só para você ter uma ideia. Eles foram presos porque tinha uma pessoa que adivinhava, estavam perseguindo ele há dias, e ele foi repreendeu aquele espírito. E os donos, os senhores que ganhavam dinheiro com aquilo dali, disseram assim: não, rapaz, esse negócio está errado, eles tiraram o lucro da gente e estão perturbando, bagunçando a nossa cidade. Aí prende esses homens, vamos ver o que a gente vai resolver. Prenderam eles. No versículo 25 fala da meia-noite, que inclusive Fernando hoje pela manhã, gente, ministrou, foi muito bom. Se você puder ter acesso à ministração, foi bom mesmo. Deus usou ele tremendamente e citou inclusive esse texto. Por isso que eu te incentivo, levanta no domingo de 8h30 da madrugada. Mas vem para cá, chega aqui de 8, 9h30, 10 horas, é o tempo suficiente, dá para dormir. Não é possível, está feito o meu menino que acorda 2 da tarde nas férias. Porque dia de aula não tem boquinha não, é 6 horas da manhã de pé. Mas ele falou sobre isso, falou da meia-noite, mas eu não quero falar da meia-noite, eu quero te chamar a atenção para o milagre que houve aqui. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Pensa comigo. Gente, eu já aprendi um monte de gente. Já fiz algumas apreensões, já fiz coisas que eu sei que as pessoas, eu nunca vi, nunca, nenhum dizer obrigado, seu policial, glória a Deus, Senhor, te dou graças porque eu estou preso. Nunca vi isso. Nunca vi. E principalmente, injustamente. Os policiais aqui, de plantão, eu não sei se você viu, eu pelo menos nunca vi ninguém feliz sendo preso. Não estou dizendo que Paulo e Silas estavam felizes, mas eles estavam presos. E quando eles estavam presos, e não só presos por dentro, ou não, assim, pressionados, mas estavam presos literalmente, ou seja, numa cadeia. E eles voltam aqui de meia-noite, eles começam a cantar hinos. E cantava tanto que os outros ouviam aquilo que eles estavam cantando, mesmo dentro da prisão. O que isso me chama, nesse versículo primeiro? Que Deus, amado, preste bem atenção, Deus tem que ser exaltado em toda e qualquer situação, não pela situação. Entenda bem. Não, rapaz, eu te dou graça porque eu estou preso. Está errado. Agradecer a Deus porque tem Ele. Mas a prisão foi alguma coisa que ocorreu com isso. Fecha o parênteses, volta para cá. Aí ele diz assim, eles estavam cantando, versículo 26, de repente, olha de repente de novo. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, se for preciso, Deus vai provocar um terremoto aonde você esteja para provar que Ele é Deus e que Ele pode te livrar de qualquer situação. Se for preciso, portas vão se abrir. Aonde não há portas, onde não tem jeito, onde o homem está dizendo não vai dar certo, pois Deus diz, vai em frente. Vai dar certo, você consegue. Preste atenção, de repente,
mais uma vez, foram surpreendidos os discípulos e agora o carcereiro. Porque o carcereiro, quando viu o negócio, gente, está a porta aberta, o que foi que houve? Tem uns cabos cantando nesse santo, de repente acontece um terremoto, as portas se abrem, o negócio corre, vai para lá, desesperado, você sabe a continuação da história. Ele corre desesperado para aquilo ali que é, e chega lá, não, fica calmo, rapaz, está todo mundo aqui. Dia 30 desse ano, eu saí para dar uma carreirinha, ou foi dia 30, foi dia 31, do ano passado. Desculpa aí, é porque eu ainda estou na virada, né? Mas dia 30, eu fui correr com o Guilherme. Ele não foi correr, ele foi correr de bicicleta e eu a pé. E nós fomos dar uma carreirinha. Quando a gente dobra a esquina, lá em casa, do Cruzeiro, para descer para o Beco do Buíque, eu dobro assim, achei R$4. Para um supersticioso, fazia logo figa, vai ser um ano maravilhoso. Vai dar tudo certo. Achei 4 contos no último dia do ano. Isso é Deus me dizendo que tu vai enriquecer nesse ano. Tu vai prosperar. Só que tem um detalhe. Para eu achar os 4, alguém perdeu. Deus, preste atenção nisso. Deus não vai se manifestar. Não vai manifestar um milagre na sua vida destruindo alguém. Não vá pensar que Deus vai te dar uma coisa. Tá vendo, seu fela da mãe? Tirou de tudo, deu para mim. Foi Deus, não. Não vai. Ele não vai prejudicar algo para manifestar. Ele vai simplesmente te surpreender dentro do que Ele tem para você. Ele vai fazer com que você veja mais distante e seja surpreendido. Sem dano a ninguém. Mas tudo no de repente. Então nós passamos aqui, pelo menos eu passei por 4 exemplos, mas existem outros exemplos, outras passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós podemos falar do mar no Velho Testamento, que foi aberto. Aquilo ali, imagine você ver um mar aberto e passar a pés secos, meu irmão, é uma coisa poderosa. O nome disso se chama milagre. Nós também podemos ver outros textos também no Novo Testamento, o próprio Jesus surpreendendo. Me empresta aqui teu barco, deixa eu subir. Ele vai pregar ali e quando termina, pronto, vai, joga a rede, vai para aquele lugar ali, joga a rede. E a pesca maravilhosa, e aquilo surpreendeu aqueles homens. Mas de tudo isso, com todos esses milagres, tem um também, amados, que eu não posso deixar de citar. Pode ser que nós sejamos surpreendidos por Deus na volta dele esse ano. Jesus Cristo pode voltar agora, pode voltar daqui a pouco, pode voltar amanhã. Pode ser que a surpresa dele seja isso: eu vim buscar a minha igreja. Tem gente que fica alegre e outros ficam tristes. Tinha um irmão que ele era solteiro, ele disse: não, Jesus, não volta agora não, deixa eu casar. Pronto, ele agora está casado. Mas sabe, amados, não tem coisa melhor do que a gente ir embora para casa não, gente. Tem uma música que eu ficava, pai, que conversa? Ele diz assim: meu espírito está com saudade do meu lar. E eu ficava pensando, com saudade? É porque todo espírito vem de Deus. E todo espírito volta para Deus. Como é, pastor? Vai todo mundo para o céu? Não. Vai lá para ser julgado por Ele. Céu é quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida aqui. Então, essa é mais uma surpresa. Agora, lembra que eu falei para vocês que existia algo em comum com eles? A gente viu Gideão, a gente viu o profeta Eliseu, aquele jovem que estava com ele. Nós vimos em Atos também, os apóstolos estavam orando, estavam intercedendo com eles. Mas tinha uma coisa em comum com eles, entre eles, que me chamou muita atenção. E eu só vou dizer domingo. Só queria deixar você com gostinho de querer vir domingo à noite. Então existe algo em comum, amados, que todos eles tinham, para que a bênção de Deus chegasse na vida dele. Se quiser descobrir, você vem domingo à noite. Queria chamar o menino Alain, vem cá, por favor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, você que é a igreja, curva a tua cabeça. Nós vamos orar. Pai querido, eu te dou graças por tua palavra, por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje à noite.
eu sei que tem muito mais. E que a verdade, Pai, é que nossa expectativa é que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu agradeço, Senhor, por esse ano de 2019. Um ano em que nós seremos surpreendidos por Ti. Eu sei, Pai, e declaro sobre a vida dos meus irmãos surpresas maravilhosas da Tua parte, Senhor. Em todas as áreas. Eu cerco eles com fé, cerco eles com amor. E oro por olhos do entendimento abertos, para que possam enxergar a preciosidade, o valor, a graça, tudo que o Senhor tem para eles, Pai, no nome de Jesus Cristo.